capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. E hoje eu farei a leitura dos versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quis ler até o verso 10, porque é uma prática que nós temos feito. Apesar de hoje não desenvolvermos todo esse trecho, e que nós percebemos claramente, até mesmo pela divisão da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um texto completo, né? Ele tem um início e tem um fim. Apesar do capítulo 5 continuar, nós percebemos que ele continua relacionando-se ao que ele disse anteriormente, mas é um subtópico dessa primeira parte. E nós vamos começar, a partir de agora, a desvendar, segundo a Escritura, conforme a Escritura, o ministério sacerdotal do Senhor Jesus. É isso que o escritor de Hebreus vai começar a desenvolver agora. No capítulo 4 nós já iniciamos isso. Quando ele fala, lá no verso 14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele começa a falar sobre o sacerdócio de Cristo. E ele vai fazer uma comparação, como nós já vimos anteriormente, com o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. E é interessante porque a perspectiva aqui, o pano de fundo, a gente entende que esses crentes ali, classificados ou chamados de hebreus, eles estavam abandonando o Evangelho. Estavam em perigo iminente de voltar às práticas judaicas. E esse livro ele vai mostrar que o que se estabelece agora, ou seja, a plenitude dos tempos, era a manifestação das sombras anteriormente demonstradas pelo Evangelho ali antes de Cristo, ou como às vezes nós classificamos no Velho Testamento. E por causa disso, por causa desse suposto, ou seja, do perigo, melhor dizendo, de alguns abandonarem o Evangelho e voltarem ao judaísmo, ele mostra a grandiosidade, a continuidade, a complementação, apontando para a plenitude em Cristo Jesus e da igreja de Cristo hoje, como nós a temos hoje. Hebreus vai dizer claramente: essas coisas passaram. Israel é a igreja. As cerimônias voltavam para Cristo. Hoje nós estamos na plenitude dos tempos. Abandonar isso e voltar anteriormente é partir do maior para o menor. É voltar
a um tempo em que as coisas não eram claras, estavam ofuscadas pelo simbolismo, mas que agora em Cristo elas se tornam claras. É interessante nós entendermos algumas coisas, porque quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos algum texto, nós já temos um conhecimento prévio daquilo que nós vamos expor. Nós, crentes, de uma maneira geral, temos um conhecimento geral do Evangelho, né? Mas é interessante nós fazermos essa ligação e entendermos que a menção de Jesus como sumo sacerdote, para aquelas pessoas, deve ter causado um espanto a eles, diferente de nós hoje. Por quê? Porque, de que maneira Jesus seria sumo sacerdote? Perguntariam eles. E como ele se classifica para ter uma posição tão elevada com relação a essa tarefa? O apóstolo vai responder, ou melhor, o escritor da carta aos Hebreus vai responder essas perguntas, chegando ao âmago da carta, o ministério de Cristo como sumo sacerdote. Esse vai ser o tema mais proeminente na carta aos Hebreus. No judaísmo, o sumo sacerdócio era um ofício religioso mais importante de todos. Os judeus tinham grande reverência, respeito e honra a Arão, por ele ter sido o primeiro sumo sacerdote. E um dos maiores atrativos para esses cristãos hebreus era que eles se voltassem para o judaísmo, nesse ministério contínuo do sumo sacerdote que se dava em Jerusalém. Então isso era um grande atrativo para eles. Mas nós vamos perceber que o escritor sagrado mostrará que o Senhor Jesus é, na verdade, o verdadeiro sumo sacerdote, o sumo sacerdote por excelência. E por isso não há por que voltar a essas práticas antigas do judaísmo. Nós vamos perceber na Escritura, para nós isso é muito claro, mas isso não era tão claro assim para eles. Jesus é o maior sacerdote que já existiu na história do povo de Deus. Todos que vieram antes dele representavam-no figurativamente. Jamais existiu e existirá sacerdote maior que Cristo, inclusive Arão. Então, nessa perspectiva, desviar-se de Cristo para procurar outro sacerdote seria deixar o maior e substituí-lo por um menor. Uma imagem do verdadeiro, uma imagem imperfeita. Nos versos que nós vamos desenvolver aqui, nós vamos ver o autor sagrado apresentando as qualificações essenciais para que um homem fosse sumo sacerdote. E em seguida, nós vamos ver como Jesus cumpriu perfeitamente todas as qualificações para ser esse sumo sacerdote. Vamos orar antes de começarmos a exposição desses versos. Senhor Deus Pai, temos a Senhor Deus na nossa frente grande tarefa, que é não somente ouvir, mas expor as Tuas verdades, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos e os nossos corações ao falar, ao expor, que o Teu Espírito esteja no coração de cada um aqui, Senhor Deus, fazendo ligações importantes, fazendo com que eles se lembrem, Senhor Deus, de tudo aquilo que foi pregado, que foi ensinado na vida de cada um aqui, e que está relacionado com essa verdade da Sagrada Escritura, o sumo sacerdote de Cristo, e que isso possa edificar a nossa alma, que isso possa consolar o nosso coração, que isso possa nos dar esperança. Ao percebermos o autor sagrado expondo e apresentando as qualificações, as características do sumo sacerdote, possamos olhar para Cristo e ver nessas coisas a sua obra
porque esse é o objetivo e o alvo da tua palavra. Ver Cristo manifestado, Senhor Deus, para a tua graça em favor do seu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O verso 1, ele vai começar a falar dessas qualificações essenciais do sumo sacerdote. O verso 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que o sacerdócio deve ser, ou melhor, o sacerdote, ele deve ser escolhido de entre os homens. O autor está descrevendo a escolha e a designação e o dever de um sumo sacerdote aqui, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado de entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor do homem, dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Nós vamos ver que, de acordo com a lei de Moisés, somente os filhos de Arão e seus filhos, ou seja, seus descendentes, tinham a permissão de servir no altar. Abram aí Êxodo capítulo 28. E essa exposição vai ser uma exposição bastante recheada de textos do Velho Testamento. Êxodo capítulo 28, versos de 1 a 3. Segundo a lei de Moisés, somente Arão e seus filhos tinham a permissão de servir ao altar, porque Deus assim designou para isso. Diz assim: faze também vir para junto de ti, o Senhor Deus falando a Moisés, Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para a glória e ornamento. O sacerdócio, nós percebemos aí que vai ser uma fraternidade fechada, com barreiras que não podem ser transpostas. Por quê? Porque elas tinham sido fixadas por Deus, para sempre, mediante descendência natural. Mas olha outra coisa interessante aí. Além de o sacerdócio ser uma fraternidade fechada, ser o sacerdote ser um homem escolhido dentre os homens, a palavra de Deus diz que nesse sacerdote ele é constituído nas coisas concernentes a Deus. E é interessante que ele é constituído nas coisas concernentes a Deus. E é interessante nós prestarmos atenção nas duas formas passivas aqui: tomado dentre os homens, ou seja, escolhido, e constituído, ou seja, designado nas coisas concernentes a Deus. O que nós estamos vendo aqui é o processo de escolha sendo descrito. E desse sacerdócio é tomado alguém de entre os homens, é separado alguém de entre os homens. E ele é designado para esse serviço. Com isso, o texto está claramente dizendo que o sumo sacerdócio não era algo que alguém se autodesignava, mas era instituído, estabelecido, destinado, designado por Deus. Ou seja, esse ofício de sumo sacerdote está sendo baseado num chamado divino, como diz o verso 4. Ninguém, pois, toma para si mesmo esta honra, senão quando chamado por Deus. Percebam que um homem é retirado, é separado do grupo de homens e escolhido, designado para oficiar diante de Deus, oficiar coisas relativas, concernentes a Deus, ou seja, assuntos relacionados a Deus, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 2, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, o sumo sacerdote era aquele que ia fazer expiação pelo pecado do povo.
ele ia representar os homens diante de Deus, quando esses viessem oferecer sacrifícios, como nós estamos vendo aqui em Hebreus capítulo 2, verso 17, fazendo propiciação pelo pecado deles. Os homens traziam as suas dádivas e sacrifícios ao sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote, ele oferecesse a Deus em favor do povo. Ele oferecesse a Deus por causa do pecado do povo. Ele era um intermediário. Era um instrumento de mediação da parte de Deus. Mas percebam que nesse ministério, ele vai oferecer dons e sacrifícios. E é interessante porque Calvino vai dizer, muitos comentaristas falam muito a respeito dessas palavras, mas em geral, nós vamos perceber isso claramente em Calvino, que ele vai dizer que esses dois elementos, dons e sacrifícios, representam formas diferentes, ou seja, dons significariam as diferentes formas de sacrifícios e ofertas que eram oferecidas a Deus, e aí seria um termo geral. E o segundo, aqui como sacrifício, o termo seria mais específico para os sacrifícios expiatórios. E aí, queridos, nós vamos perceber que na pessoa do sumo sacerdote, a essência desse ministério consistia que o sacerdote seria um pacificador entre Deus e os homens, quando uma vítima era sacrificada. Uma vez que nós sabemos, segundo a Escritura, que sem sacrifício não pode haver remissão de pecados. E esse sumo sacerdote, ele tinha a função, com essa atitude de oferecer diante de Deus dois sacrifícios, aplacar a ira de Deus. Mas percebam aqui que ele diz, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído das coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Percebam aí essas duas expressões, dentre os homens e a favor dos homens. É interessante nós observarmos essas características aqui. Ou seja, o sumo sacerdote é escolhido de entre os homens, mas ele precisa ser homem, porque ele vai representar o homem. Essa é uma característica, uma exigência do sumo sacerdócio. Ele deveria ser homem e retirado dos meios dos homens. Mas por quê? Porque ele ia falar em favor dos homens. Mas por que ser homem? E o próprio texto vai nos dizer. Porque ele deveria ser capaz de se condoer da fraqueza humana, pois ele mesmo é fraco. A ideia aqui é de alguém que está intermediando dois lados, e que ele entende o lado daquele que ele está representando. Isso significa, e a ideia é essa, que esse homem, com ternura, ele poderia ajudar aqueles que são ignorantes e que estão vagando no erro, ou seja, estão vagando espiritualmente. A compaixão dele por ser homem e estar pleiteando diante de Deus o favor dos homens, é que a sua compaixão era real, porque ele era suscetível aos mesmos problemas e fraquezas humanas. Hebreus 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, o Senhor estabelece o sumo sacerdócio. Esse sumo sacerdócio, o homem que a pessoa, o elemento, o objeto, queria representar esse sumo sacerdócio, ou seja, um sacerdote, ele precisava ser homem. E por que ele precisava ser homem? Qual é a característica? Por que essa característica essencial? Por que não poderiam ser os anjos? Porque ele deveria se simpatizar com a miséria alheia, por causa das suas próprias
fraquezas. Um homem pode representar o seu semelhante em tudo. Por isso, o sumo sacerdote é também aquele que age em favor dos homens. Por quê? Porque ele deveria fazer expiação pelo pecado do seu povo. Mas ele também era um pecador. Percebam aí, por isso Jesus deveria ser homem. Por quê? Porque ele agiria em favor do homem e o representaria. Porque na encarnação ele assume a nossa natureza. E por mais que ele fosse Deus, por mais que ele entendesse a complexidade e a fraqueza humana, como homem, ele poderia, com mais facilidade, pela sua própria experiência, convencer aqueles aos quais ele está representado. É muito interessante nós observarmos, às vezes, quando estamos passando por uma situação difícil. Por exemplo, nosso pai morre de uma forma trágica. E aí, às vezes, algumas pessoas vêm para nós e querem nos consolar e tal, e aquela coisa toda. E aí, no orgulho, muitas vezes, do nosso coração, nós chegamos para essa pessoa assim: você não sabe o que é isso. Você não sabe o que eu estou sofrendo. Porque você nunca passou por isso. Nós jamais vamos poder dizer isso para Cristo. Com certeza, creio eu, ele não precisava se encarnar para saber o que era fraqueza humana. Eu posso estar falando uma bobagem. Eu posso estar errado nesse meu pensamento. Mas eu creio que ele, como Deus, como Criador de todas as coisas, como aquele que criou o homem, ele conhece a fraqueza do homem. Tanto que ele usa da sua misericórdia para conosco. Ele providenciou todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Mas eu creio que para nós, o nosso Senhor, aquele que assumiu o nosso lugar, ser semelhante igual a nós em tudo, apesar de não ter pecado, isso demonstra a extensão e a grandiosidade do amor de Deus para conosco, porque ele se simpatiza com a nossa miséria. Jamais vamos poder dizer que o nosso Deus não sabe aquilo que estamos sentindo, porque Jesus passou por tudo que nós passamos. Por isso Jesus deveria ser homem, pois ele ia representar o homem. Ele iria agir em favor do homem e iria representá-lo. Por isso também o seu sacrifício era perfeito, porque ele era um cordeiro sem mácula, como o primeiro Adão, que não tinha pecado. Ele representa em tudo a natureza humana. O sumo sacerdócio, ou o sumo sacerdote, era o intermediário entre Deus e seu povo. Ele estava efetuando a reconciliação entre eles. E ele obtinha acesso à graça de Deus. E o sentido que nós temos aqui pretendido por autor sagrado é que não podemos ter relação com Deus a menos que exista um sumo sacerdócio que faça-se presente. Jamais poderíamos ter essa intimidade, essa ligação, essa barreira sendo destruída se não houvesse entre nós, entre Deus e o seu povo, um intermediário. E o Senhor Jesus Cristo faz isso de forma completa. Não só porque era homem, mas porque na sua própria natureza, agora, há conciliação entre o homem e a divindade. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso a humanidade do sacerdote, para que ele pudesse entender, representar a sua própria geração,
aqueles que eram semelhantes. E é por isso ele poderia se condoer, como ele diz aqui, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelo pecado, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ou seja, o sumo sacerdote, representando o homem diante de Deus, ele devia ser justo e complacente com os pecadores. Por quê? Porque ele participava das suas fraquezas. Percebam aí o que Deus está mostrando para nós através desse ministério. Deus está mostrando a sua graça, o seu amor, porque na imagem do sumo sacerdote humano Arão, na imagem da instituição desse sacerdote, ele estava apontando para si mesmo. Ele estava apontando para Cristo. Ele estava mostrando o seu amor, a sua boa vontade, a sua misericórdia para conosco. Na pessoa do sumo sacerdote. Um homem representando outros homens. Para ser compassivo, misericordioso, no momento de apresentá-los diante do Senhor. O termo que ele usa aqui, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, condoer-se literalmente significa sentir com, que significa no original, alguém que não está excessivamente perturbado pelos erros, faltas e pecados de outros, mas que os suporta moderadamente. João Calvino vai dizer que ele é alguém que é capaz de simpatizar-se com os erros alheios. Essa era a função do sacerdote, por isso a sua humanidade. Ele seria capaz de simpatizar com os erros dos homens, porque ele era homem, porque ele errava também, ele ia compreender e ia representá-los diante de Deus. Um comentarista do Novo Testamento, do livro de Hebreus, Fritz Lauber, comentando esse verso de Hebreus, ele diz o seguinte: essa expressão no original, e a expressão aqui quando esse é metriopatem, vai remeter a palavra compadecer, que deu a palavra simpatizar, que é essa palavra que é utilizada aqui pelo escritor sagrado no verso 15 do capítulo 4, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer. São palavras, vamos dizer assim, que estão no mesmo campo semântico, são quase que sinônimos. Por quê? Porque o sumo sacerdote terreno, ele era repetidamente exortado por sua própria culpa e fraqueza, ao ser comedido em sua indignação e ira pelas transgressões do povo de Deus. É dessa forma que ele entrava na presença de Deus. O sumo sacerdote jamais poderia perder a paciência com aqueles que ele estava representando, apesar das deficiências dos homens. Como sumo sacerdote, ao representar os homens, a interceder por eles, ele deveria exercitar moderação, ao expressar a sua ira ou sua tristeza concernente aos erros e falhas de seus companheiros. E ainda fazendo menção ao que Fritz Lauber fala, ele encerra a sua fala dizendo assim, fazendo uma diferenciação na utilização desses dois vocábulos, simpatizar-se e condoer-se. Eu quero ler literalmente o que ele diz. Ele diz assim: ainda que ambas as palavras sejam terminologicamente próximas, é justo nelas que se evidencia a diferença essencial existente entre a mentalidade do sumo sacerdote Arão e a mentalidade do nosso sumo sacerdote celestial Cristo. Durante sua vida na terra, Jesus conheceu toda a dimensão da nossa suscetibilidade à tentação e de nossa culpa, embora tenha permanecido sem pecado. Por isso sua intervenção intercessora em nosso favor perante Deus não resulta de uma condescendência débil, com a qual ele ignoraria generosamente todas as nossas falhas. Ao contrário, ele vê com maior clareza que jamais uma pessoa na terra seria capaz de reconhecer a ameaça mortal à nossa vida que o pecado representa. Isso torna-se o fundamento da sua profunda e cordial misericórdia por nós, seres humanos, que mesmo quando crentes, continuamos suscetíveis à tentação e à vulnerabilidade
para com o pecado. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era um tipo de mediador, cujo cumprimento se deu na pessoa de Cristo. O sumo sacerdote tinha a obrigação de lidar amavelmente com o povo, mas nunca deveria ser omisso ou fechar os olhos ao pecado do povo. Ele mesmo enfrentava situações de tentações, e por causa da sua fraqueza humana, da fraqueza humana do sacerdote, ele cometia pecados. Ele tinha que enfrentar a sua própria natureza pecaminosa. E ele estava na mesma situação das pessoas que procuravam a sua intercessão. A compreensão, queridos, da sua própria fraqueza e da possibilidade dele mesmo, como sumo sacerdote, cair em tentação, fazia com que ele fosse moderado ao expressar raiva ou tristeza por causa do pecado do povo. Certo comentarista definiu esse vocábulo condoer-se como o curso médio entre as explosões da ira e a indolência condescendente. William Barclay, um comentarista também do Novo Testamento, ele fazendo menção a um escritor grego de cidadania romana chamado Plutarco. Plutarco dizia que a paciência é filha da metriopatreia, ou seja, do condoer-se. E ele se refere a essa palavra como um sentimento de simpatia que o capacita, ou seja, capacita alguém a tomar a iniciativa de salvar e perdoar e ouvir. E outro escritor grego reprovava quem não tinha esse sentimento de metriopatreia, ou seja, de condoer-se pelos outros. E, portanto, não queria reconciliar-se com alguém que teve uma diferença. Barclay, comentando ainda esse trecho, ele vai dizer o seguinte: trata-se de uma palavra extraordinária. Significa a capacidade de suportar a outros sem irritação nem chateio, e não deixar-se arrastar pelo temperamento, enquanto outros procedem neciamente. Não aprendem ou caem sempre de novo no mesmo pecado, ou parecem ser insensatamente cegos. Descreve a atitude para com outra pessoa que não está em cólera por sua falta nem o condena, mas sim no fim do dia responde com simpatia amável e ao mesmo tempo eficaz, e consegue com sua paciência reconduzir o homem ao caminho reto. Quando nós entendemos o que o sumo sacerdote representava, e que nessas qualificações, nessas características, ele representava Cristo, não há como nós não nos constrangermos diante da sublimidade do amor e da compaixão de Deus para com nós, pecadores. É por isso que Jesus tinha aversão aos fariseus. Por quê? Porque eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei e que estavam ali, presentes no ministério sacerdotal: a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a fé em Deus. Lembram dos exemplos que nós demos no domingo passado? Sobre o publicano e o fariseu? Do filho pródigo que sai de sua casa, abandona e amaldiçoa como se estivesse amaldiçoando seu lar, seu pai. E a atitude do pai, quando vê aquele filho voltando com uma atitude de arrependimento, ele se humilha diante da sociedade, daquela comunidade, ao correr em direção ao filho. Da mulher pecadora que enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, e o fariseu olhava para ela e desdenhava delas.
Você entende por que isso? Porque o Senhor era tão severo com os fariseus e tão amoroso para com pessoas que aquela sociedade repudiava e rechaçava. Sabe por que isso? Porque eles eram pecadores arrependidos. Porque aqueles homens estavam fechando o reino de Deus para aqueles que se mostravam claramente através da sua atitude reconciliados com Deus por causa do arrependimento, da vergonha, da tristeza e da busca pela misericórdia de Deus. Eles fechavam o reino dos céus para esses homens. Eles faziam aquilo que Jesus Cristo veio fazer ao contrário, ou seja, aqueles homens condenavam aqueles aos quais Jesus absolveu. E aí, como nós podemos fechar o reino de Deus? Não dar a destra de comunhão àqueles que Deus já recebeu em seu seio. Pecadores. Os pecadores redimidos. Olha o que ele diz aqui. É capaz de condoer-se de quem? Dos ignorantes e dos que erram. Ele está falando daqueles que erram aqui. Essa palavra dos que erram é uma expressão semelhante no Velho Testamento que nós temos lá no Salmo 1. Pecadores. Essa é a ideia de pecador. Aquele que erra o alvo. Aquele que anda errante. Essa é a ideia de pecadores. Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de pecado. Nós vamos perceber aqui claramente que o sumo sacerdote, que era responsável para representar o povo diante de Deus, oferecendo dons, ou seja, sacrifícios de oferta pelo pecado, de gratidão e outras ofertas, estabelecidas ali no Velho Testamento, ali na lei de Moisés. Mas eles representavam os homens com relação ao seu pecado. Mas nem todo pecado era levado pelo sumo sacerdote para remissão. O escritor de Hebreus, ele é específico, porque ele vai dizer que o sumo sacerdote vai lidar amavelmente com aqueles que são ignorantes e com os que estão se perdendo. E é interessante porque nós não vamos ver nada sendo dito sobre os pecados cometidos propositalmente para ofender a Deus. Os pecados deliberados, cometidos para irritar a Deus. Eles não eram expiados por esses sacrifícios. Olha o que o escritor de Hebreus vai falar lá no capítulo 10, verso 26. Abram aí. Capítulo 10, versos 26 e 27. Assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é o que nós vamos poder entender, ou melhor, apreender das leis do Antigo Testamento. Vamos para o Velho Testamento, vamos lá para Levíticos capítulo 4. Abram aí Levíticos capítulo 4, versos 2 e 3. Olha o que o texto de Levítico vai dizer. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, uma oferta pelo pecado. Verso 13 e 14. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve se fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o sumo sacerdote oferecendo sacrifícios em prol do pecado do seu povo. Abram Números capítulo 15.
pecados de ignorância. Olha o que diz capítulo 15, versos 24 a 25. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e forem cobertos os olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porque foi erro e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Versos 30 e 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, ou seja, de forma soberba ou com soberba, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, e jurie ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. O que o Velho Testamento está dizendo aqui, o livro de Hebreus fala claramente, lá no capítulo 10, verso 26. O texto vai esclarecer essa lei ali no Velho Testamento, quando ele diz, porque se vivermos deliberadamente o pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. E a ideia de viver deliberadamente em pecado, significa dizer que alguém que peca voluntariamente, peca de boa vontade, de acordo consigo mesmo, peca de propósito, como oposto a pecados cometidos involuntariamente, por ignorância ou por fraqueza. Essa pessoa será eliminada, como diz o Velho Testamento, no meio do povo. Hebreus vai dizer, se vivermos deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício pelo pecado. Deuteronômio, vamos abrir aí Deuteronômio capítulo 17, verso 12 e 13, para entendermos mais claramente o que significa isso. Ele diz assim, o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. O que nós estamos vendo aqui? Ele fala aqui daquele pecador que é impenitente, que não quer dar ouvidos à repreensão, sabendo que está errado, mas mesmo assim comete pecado. Ele não se dobra à repreensão, nem ao vexame público, por causa do pecado. Esses serão eliminados no meio do povo de Deus. Não há sacrifícios para aquele pecador impenitente, que age soberbamente no seu pecado, que ignora com a sua consciência e com o seu coração as advertências do Senhor. Percebam aqui, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote. Eu vou trazer isso para a nossa realidade. Muitos crentes, escute isso, muitos crentes não dão valor ao arrependimento de irmãos que pecam, mas foram pegos antes de caírem em si e confessarem o seu pecado. Percebam que o texto sagrado vai dizer que agiu soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote. Eles são pegos em seus pecados, mas não se arrependem, não se envergonham dos que fizeram, agem soberbamente. Não foi o oposto que aconteceu com Davi? Apesar de ter calado a sua consciência, e parece que um bom tempo, não foi uma semana, não foi uma semana, parece que foi no período de 1 ano, de 6 meses, que ele cala a sua consciência com relação ao pecado que ele cometeu. Ele trama de certa forma para que o seu pecado fosse encoberto. Mas o que acontece? Ele foi descoberto pelo profeta.
O profeta o advertiu severamente e ele, a partir dali, foi quebrantado. Muitas vezes, queridos, só seremos quebrantados por causa da vergonha e do vexame público. Mas nós não devemos pensar que esse tipo de arrependimento é menor. Pelo contrário, é tão mais eficaz esse método para humilhar e nos colocar em nosso lugar diante de Deus, de um Deus santo e tremendo, quanto qualquer tristeza que temos antes de sermos confrontados por alguém e nos arrependermos por nossa própria consciência. E aqueles que agem assim, eles demonstram agir soberbamente, porque não dão ouvidos. E não se importam com a vergonha e o vexame público. Quando o escritor de Hebreus fala sobre isso, por ignorância dos que erram, nós precisamos entender o que significava para os judeus pecado de ignorância. Pecado de ignorância para os judeus, nesse contexto aqui, era mais que uma simples falta de conhecimento. Incluíam pecados cometidos quando o homem era levado pela ira ou pela paixão num momento de arrebatamento, quando era dominado por uma tentação que o subjugava, quando se arrependia pesaroso por algo que tinha feito. Todas essas coisas estavam inseridas, os pecados por ignorância. E pecado de soberba. Devemos entender pecado de soberba como um pecado frio, deliberado e calculado, pelo qual a pessoa não sentia a mínima aflição. A desobediência a Deus a olhos abertos, quando alguém, não no momento de paixão ou arrebatamento, mas com frieza, dispunha-se a desobedecer ao Senhor. Eu fico olhando essas coisas aqui, que são representadas na pessoa de Arão. E vejo a misericórdia, a compaixão manifestada na pessoa de Cristo. Não dá para você olhar para a morte do Senhor Jesus, pois saber de todas essas coisas e ver de forma diferente. Olhar como um momento romântico somente na vida cristã, como é isso que muitas vezes querem passar para nós, através de pregações fracas e de filmes de televisão. Devia ser para nós, eu falo isso sentindo abominação, olharmos por uma narrativa em filme da vida de Jesus, feitas por esses homens que não conhecem e não entendem o que aquilo significa. No verso 3 ele diz assim: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Por esta razão. Nós estamos vendo aqui que a comparação é feita entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Arão. E nós devemos nos lembrar que provavelmente os leitores da carta de Hebreus jamais ouviram falar de Cristo como sumo sacerdote. E aqui nós temos neste verso uma explicação do que foi dito no verso anterior. Pois o sumo sacerdote da antiga aliança estava rodeado de fraquezas e de pecados. E dessa forma, nós temos aqui uma óbvia referência do texto
alguns textos do Velho Testamento, como Levíticos, abram aí, capítulo 9, verso 7. Ele é capaz de te condoer. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifícios. Por quê? Porque ele é capaz de se condoer por estar cercado de fraquezas, rodeado de fraquezas, porque é homem como aqueles às quais ele está representando. Levítico capítulo 9, verso 7 diz assim: depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Levíticos 16, verso 6 diz assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Verso 11: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da oferta pelo pecado. Verso 17: Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa, por toda a congregação. Nós estamos vendo aqui a necessidade que o sumo sacerdote tinha de oferecer sacrifício por si mesmo antes de sacrificar pelo povo que ele representava. E apesar de nós vermos aqui uma comparação entre o sacerdote de Cristo e de Arão, que foi instituído pelo próprio Deus, nem tudo nessa comparação é igual. Pois o que torna o sacrifício de Cristo perfeito é que ele, Cristo, também era oferta. É que essa oferta, que era representada por um cordeiro sem defeito, representava a santidade e a perfeição, a pureza e a impecabilidade do nosso sumo sacerdote, Jesus, na sua própria pessoa. Jesus não necessitava de oferecer sacrifícios diariamente, primeiro pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo. Ele, como diz ali, Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27, sacrificou-se por nossos pecados de uma vez por todas, quando ele oferece a si mesmo como oferta. Como diz Hebreus: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E aí todas as vezes que o sumo sacerdote entrava para fazer o sacrifício, ele em primeiro lugar, e aí nós vemos isso lá em Levíticos 16, em primeiro lugar, ele oferecia um novilho pelo seu próprio pecado, para expiar seu próprio pecado da sua família. Depois ele entrava no Santo dos Santos com incenso. Ele tinha necessidade para entrar no Santo dos Santos, expiar a sua própria culpa, porque aquilo ali representava o trono de Deus, o trono de graça de Deus, a presença de Deus, e ele não poderia entrar se a sua culpa não fosse expiada, porque ele também era pecador. Mas o Senhor Jesus não precisa disso. Aí, após entrar nos Santos dos Santos com incenso, ele espargia o sangue do novilho sobre o propiciatório. E aí, a partir disso, ele lançava sorte sobre os 2 bodes vivos trazidos pelo povo. Matava um como oferta pelo pecado da nação, espargia o sangue de dentro do Santo dos Santos, colocava suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessava os pecados do povo e enviava o bode vivo para o deserto, representando que os pecados eram esquecidos e mandados embora da parte de Deus. E a partir daí fazia a intercessão pelo povo, a orar para que Deus perdoasse os pecados que ele e o povo, no caso do sumo sacerdote, haviam cometido. Queridos,
Eu vou parar hoje por aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para aquilo que nós falamos anteriormente, a respeito da postura do sumo sacerdote diante do Senhor. Isso é algo que chama muito a minha atenção, porque a palavra de Deus diz que Ele é capaz de se condoer dos ignorantes e daqueles que erram. E nós vemos na pessoa de Cristo, aquele que é perfeito, na imagem de um sumo sacerdote humano, instituindo esse homem dentre os homens, constituindo esse como sacerdote, representando a imagem de um outro sacerdote, de um sacerdote em que não havia tempo, nem limite para o seu ministério, mas que tinha um ministério eterno. E nessa instituição, ele mostra a sua graça e a sua misericórdia, se compadecendo daqueles que são pecadores, daqueles que são vis aos olhos de Deus, daqueles que andavam afastados, distantes, por causa das suas próprias obras, e que agora em Cristo eles são aproximados. E nós vemos isso da parte de um Deus santo, um Deus que prepara tudo isso antes mesmo dessas coisas acontecerem. Demonstra a sua compaixão e a sua misericórdia pelo pecador arrependido. E nós, muitas vezes, como igreja, nós não representamos isso na vida do nosso povo. O sumo sacerdote deveria ser homem, porque ele deveria olhar para aquele pecador, para aquele que erra, para aquele que estava arrependido do seu pecado e se condoer da sua fraqueza. Mas como somos cruéis e implacáveis com aqueles que pecam contra nós. Davi, quando pecou, ele disse: pequei contra o Senhor somente. Todo pecado que nós cometemos, primeiramente, é um pecado contra Deus, que merece a ira e a destruição momentânea, imediata de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus é fogo consumidor, mas é esse fogo consumidor que se manifesta na pessoa de Cristo, e que diz àqueles homens e fariseus que eles desprezavam os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça de Deus, a misericórdia e a fé. Porque eles olhavam para aquelas pessoas miseráveis do seu pecado, no fundo do poço, que buscavam o perdão e a misericórdia de Deus, e eles desprezavam esses. E aqueles aos quais ele trazia para o seu seio, eles faziam, como Jesus dizia, filhos do inferno, 2 vezes mais que eles. E na sua ironia, o Senhor Jesus disse: eu não vim para homens sãos, mas vim para pecadores. Os médicos, os doentes não precisam de médicos, mas sim, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Sabe o que é mais aviltante e mais cruel e mais semelhante a Satanás do que pisar e fechar a porta um pecador miserável que se arrepende? Não há limites, queridos, para Deus, para perdoar pecados.
É por isso que algumas parábolas, como a do credor incompassivo, foram proferidas. É por isso que, no orgulho e na prepotência de Pedro, ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu devo perdoar aqueles que pegam 3 vezes? 7 vezes? E o Senhor diz: você deve perdoar de forma ilimitada todos aqueles que buscam arrependimento e estão conscientes do seu pecado. Essa é a porta que foi aberta para todos nós aqui. Todos nós somos fruto dessa graça de Deus. E o Senhor espera que nós estendamos essa graça para com os nossos irmãos e para com todos aqueles arrependidos dos seus pecados, buscam o perdão de Deus. Vamos orar.